Olá, meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Este é o assunto deste trimestre. Já estudamos aqui sobre o reinado de Salomão, já estudamos sobre o reino dividido e já estudamos sobre Acabe, e agora vamos dar prosseguimento a esse estudo falando sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Este é o título da lição de número 6 que estaremos estudando no próximo domingo. E eu já convido você para pegar a sua revista da Escola Dominical e acompanhar o que vamos trazer para você nesta aula. Tenha ao seu lado sempre 2 ou 3 versões da Bíblia. Eu tenho aqui 3 versões da Bíblia ao meu lado, porque são sempre utilizadas quando fazemos o nosso estudo e preparamos esta aula para você, pesquisando e procurando trazer para você uma informação a mais, uma explicação daquilo que foi apresentado da nossa revista. Enfim, eu quero, antes de prosseguir, agradecer a você, meu querido irmão e irmã, que durante a última semana se inscreveu no nosso canal, e dizer para você que já é inscrito, para você deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar com aquele irmão ou irmã que você sabe que é professor de escola dominical, que é um aluno assíduo, aquele aluno que gosta mesmo de estudar a palavra. Compartilhe com ele e faça com que este vídeo possa alcançar outras pessoas, para que, quando chegar no momento da aula, você tenha um grupo de alunos bem informado a respeito do assunto. É bom quando o professor chega diante da classe e a classe estudou a lição, e a classe tem argumentos, tem perguntas para poder contribuir com a aula do professor. Sabemos que o desejo de Deus é que haja crescimento, tanto na graça como no conhecimento. Contribua para isso, então, meu querido irmão que nos ouve nesse momento. Vamos fazer aquela breve oração e vamos continuar iniciando a nossa aula. Pai querido, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade rica que temos de estar aqui mais uma vez transmitindo para os teus filhos esta aula. Que o teu Espírito possa nos guiar em tudo que iremos falar neste momento. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, iniciar a nossa aula pelo nosso texto áureo. O texto áureo da nossa lição diz assim: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. A nossa verdade prática diz assim: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. No mundo onde os relacionamentos têm sido algo tão determinante na vida dos adolescentes e dos jovens, é bom estimular estes a que tenham um relacionamento com pessoas que tenham intimidade com Deus, que tenham uma vida de temor ao Senhor, que tenham uma vida de devoção a Deus. E assim eles tenham oportunidade de ter um bom aprendizado para que no futuro sejam também homens e mulheres usadas por Deus na sua obra. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 15. Eu vou fazer essa leitura e você me acompanhe, por favor. Diz assim: sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu
e disseram, se chegaram a Eliseu e disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, também eu sei, calai-vos. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas. E disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. O nosso objetivo geral é descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Os objetivos específicos são estes: expor o final do ministério de Elias. Segundo, destacar o pedido destemido de Eliseu. E terceiro e último, registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Vamos então para a interação com o professor. Eu acho interessante a proposta do nosso comentarista e quero passar isso aqui para você, meu querido professor. Converse com seus alunos sobre a importância de se ter um sucessor ministerial. Meus amados irmãos, sabemos muito bem que o ministério é algo que envolve a nossa vida, mas nós precisamos pensar em quem nos sucederá. Houve homens como Josué que não teve um sucessor à altura e o período após Josué foi um período de confusão. Porém, outros homens deram bons exemplos de sucessores que foram preparados para os sucederem. Por exemplo, Moisés teve Josué, filho de Num, que foi um ótimo sucessor. Pena que ele não deixou sucessor como Moisés deixou a ele mesmo como sucessor. É interessante isso, porque Josué foi preparado, irmãos. Josué estava na tenda, diz lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11, que Josué não se apartava da tenda, ou seja, ele teve um preparo espiritual para poder assumir o lugar de Moisés. E quando foi chamado para tal, o que aconteceu foi que, pela palavra escrita na Bíblia, parece que Josué estava temeroso por ocupar o lugar de um homem tão íntimo de Deus, tão próximo de Deus como Moisés, que falava com Deus face a face. Josué, então, titubeando, nós cremos nisso quando lemos o texto, diz assim o Senhor para ele: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, Deus estava incentivando-o, fazendo com que ele assumisse aquela responsabilidade, porque assim como o Senhor tinha sido com Moisés, seria com ele. Foi isso que o próprio Senhor disse. Então é importante destacar que há necessidade de nós, como pastores e como líderes,
prepararmos homens para nos sucederem. Vamos lá? Diz mais o nosso texto. E que esse sucessor seja confirmado por Deus. Quando Elias foi levado ao céu, Deus começou a confirmar o ministério de Eliseu através de operação de muitos milagres. Irmãos, nós falaremos sobre isso na próxima lição, quando falaremos sobre o ministério de Eliseu. Agora, há uma orientação interessante, eu deixo aqui como um exercício que você pode fazer com os seus alunos. Peça a seus alunos para fazerem uma lista dos milagres de Eliseu e destacarem o modo de Deus agir em cada um deles. Esta tarefa pode ser trazida no domingo seguinte, isso é uma sugestão que eu dou, quando estaremos estudando sobre o ministério de Eliseu. Hoje nós trataremos apenas dessa transição entre o ministério de Elias e o fim do ministério de Elias e o início do ministério do profeta Eliseu. Vamos à nossa introdução. O ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu, segundo 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. Nós já lemos sobre isso e vamos comentar ainda durante esta aula. O tópico número 1 da nossa lição fala sobre a despedida de Elias. Item número 1. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis que governavam Israel naquela época. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades, ou seja, aqui o comentarista faz um resumo do ministério de Elias. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Meus queridos irmãos, a obra do Senhor, ela continua, mas o ministério individual, o ministério pessoal, tem seu ponto final. Muitos acham que porque Deus tem uma chamada com ele, aquela chamada ela vai prevalecer até o último dia da sua vida. Muitas vezes isso não acontece, irmãos. Chega uma hora que nós devemos confiar a outros aquilo que está nas nossas mãos. Para isso, precisamos de preparar pessoas para nos suceder. Então, a obra continua. A igreja, a obra do Senhor hoje, a igreja tem vocação eterna, mas nós não somos eternos. Ou seja, chega um momento que o obreiro deve entender que o seu tempo naquela função acabou, que o presidente de mocidade deve entender que o seu tempo naquela função acabou, que a líder do círculo de oração deve entender que o seu tempo naquela função acabou, e é preciso delegar, confiar a outros aquilo que nós estamos fazendo. Chegou o momento de Eliseu assumir o lugar que era de Elias, ainda que ele tenha feito descer fogo do céu, ainda que ele tenha enfrentado reis, mas agora chegou o momento de colocar um ponto final no seu ministério e começar um ministério novo, o ministério do profeta Eliseu. Item número 2, um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo. Eu quero deixar aqui em verde o que eu acrescento para poder explicar melhor isso que o comentarista está dizendo. Que profecia de longo prazo é esta? É profecia relacionada ao futuro de Israel. Ele não deixou suas profecias registradas em livros, como Daniel, Ezequiel e outros profetas literários. Ou seja, nós não temos nenhum escritor, nós não temos nenhum livro do profeta Elias, mas nós temos o seu ministério profético fazendo uma grande diferença naquele momento crítico da nação que estava completamente entregue à idolatria. Elias, como muitos outros profetas, não é considerado profeta literário por causa disso, mas a sua importância é grande, é enorme, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando vemos Elias aparecendo, ele e Moisés, no Monte da Transfiguração, nós vemos a importância dele, ou seja, Moisés representando a lei,
e Elias sendo um representante dos profetas, porque o resumo do Antigo Testamento era chamado leis e profetas. Então, naquele momento, ali no Monte da Transfiguração, estava se unindo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Era um momento maravilhoso que estava acontecendo ali, e não vamos avançar porque a nossa lição está focada em Elias e Eliseu. Mas é importante dizer isso para os irmãos. Elias tem uma posição muito importante no texto sagrado. Elias tem uma importância muito grande na revelação bíblica, apesar de não estar entre os profetas literários. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta, meus amados irmãos, não é medida somente pelo tempo de cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Nós vemos em Elias, como na lição anterior, a intimidade com Deus, o contato que ele tinha com Deus. O anjo falava com ele, o anjo levou alimentação para ele. Isso é vital para a vida de alguém que quer ser usado por Deus, como foi o profeta Elias. Item número 3, Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar, irmãos amados, foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos no memorial da travessia do Jordão realizada por Josué. Ali, os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Eu tenho aqui algumas anotações, vou ler para você rapidamente, de outros fatos importantes que aconteceram em Gilgal. Por exemplo, Gilgal foi a primeira base de operações de Israel na conquista da Terra Prometida. Gilgal foi o lugar onde o maná cessou, como está escrito neste mesmo texto que está aí na tela, Josué capítulo 5, versículo 9 e 10. Gilgal foi o lugar que Samuel costumava ali também desenvolver o seu ministério. Está em 1 Samuel capítulo 7, versículo 16. Gilgal foi onde o reinado de Saul foi confirmado, porém também foi o lugar onde Saul ofereceu aquele sacrifício precipitado, quando Samuel pediu para que ele aguardasse e ele não esperou o profeta chegar. Enfim, Gilgal é um lugar que é marcado por grandes acontecimentos. E foi nesse lugar que o Senhor notificou a Elias que ele haveria de ser tomado, haveria de ser arrebatado, haveria de ser tirado desta terra. E assim, os profetas do Senhor, ali presente nessas escolas de profetas, eles sabiam deste segredo que pertencia somente àqueles que conheciam a Deus, aqueles que tinham contato com Deus. Irmãos, assim também é nos nossos dias. O segredo do arrebatamento pertence à igreja do Senhor. Nós, os salvos, cremos que um dia, no momento, no abrir e piscar de olhos, nós seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. E este é um segredo nosso. Nós aguardamos ansiosamente o momento de, assim como Elias e como Enoque, homens que não experimentaram a morte, nós, os que estivermos vivos no dia do arrebatamento, seremos arrebatados e assim estaremos para sempre com o Senhor. Antes de prosseguir, eu queria deixar para você um acréscimo. Como se deu o chamado de Eliseu? Às vezes, olhando para a lição, não fica claro quando foi o chamado. Então, eu trouxe para você esse acréscimo para te ajudar a entender. O chamado de Eliseu aconteceu logo após aquele diálogo que o Senhor teve com Elias, lá do Monte Horebe. Olha o que diz o texto sagrado, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. Partiu, pois, Elias dali, ou seja, de Horebe, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando, ou seja, ele estava trabalhando. Deus chama trabalhadores, meus queridos irmãos. Deus não chama preguiçosos. Davi estava trabalhando quando foi chamado também e ungido. Você deve se lembrar do texto sagrado que registra isso. Ele estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, ele estava com a última junta de bois. Porém, ele era o chamado escolhido. E o Senhor vai ao encontro daquele que é
chamado, daquele que é escolhido. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Na Revista Atualizada diz assim: pois já sabes o que fiz contigo. Ou seja, Eliseu entendeu que aquele ato significava uma chamada profética. Voltou, pois, deu a seguir e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou, preste atenção nisso, se levantou e seguiu a Elias e o servia. A partir deste momento, já em 1 Reis capítulo 19, Eliseu era um servidor, era um servo, era um auxiliar do profeta Elias. Então, vamos para o segundo tópico da nossa lição, o pedido ousado de Eliseu. Na nossa lição está assim, a fidelidade de Eliseu. Meus amados, nós não vamos seguir aqui o que está na revista, nós vamos seguir o texto sagrado, porque achamos que vai ser mais fácil para os irmãos entenderem como isso aconteceu. Vamos lá? De Gilgal para Betel, foi a primeira etapa desta viagem desses dois homens, do líder, chamado Elias, e do seu sucessor, chamado Eliseu. Vamos ler. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, eu chamo a atenção para os irmãos para essa palavra redemoinho, porque alguns louvores antigamente falavam que foi numa carruagem que Elias subiu. Numa carruagem eu irei subir. Não, Elias subiu ao céu num redemoinho. E não foi também nos carros de fogo, como nós vemos algumas imagens mostrando a carruagem de fogo levando Elias. Não, a carruagem de fogo serviu para separar Elias de Eliseu. É isso que o texto sagrado nos mostra. Vamos lá? Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Eles estavam juntos. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Essa ordem, fica-te aqui, era algo que estava dizendo o seguinte: você não precisa ir comigo, o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Ele era servo do profeta e ele estava querendo algo mais do que ser apenas o servo do profeta. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Ou seja, isto é um segredo nosso. Continuando, de Betel para Jericó. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Jericó, foram juntos novamente. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Ou seja, eles sabiam o segredo do Senhor são para os que o temem, meus queridos irmãos. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Continuando, a outra parte, de Jericó para Jordão. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Preste atenção que nós temos 3 etapas. Nós temos 3 pedidos para que Eliseu ficasse naquela cidade, naquele local. Mas nós temos 3 respostas de Eliseu dizendo: não te deixarei. Então nós temos 3 vezes o pedido: fica-te aqui. Nós temos 3 vezes a resposta: não te deixarei. Vive o Senhor, que não te deixarei. Eu estarei sempre contigo. Eu sou o seu servo, eu sou o seu ajudador. Irmãos, que companheirismo maravilhoso, né? E assim vamos ler o texto e vamos comentar daqui a pouquinho. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles.
de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Elias dizia para Eliseu que ele não precisava ir, mas a resposta era a mesma: não te deixarei, diz a nossa revista. Para Eliseu, era uma honra servir a Elias, porque este era o trabalho que Deus lhe tinha dado a fazer e ele queria ser fiel. Eu quero ler para você, meu querido irmão, o que está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Olha como Eliseu ele era conhecido. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Ele era conhecido como aquele que servia, aquele que estava sempre pronto, estava sempre acompanhando o seu líder. Ele era conhecido como o servidor de Elias. E você, meu querido irmão, eu te pergunto, você tem sido alguém que tem acompanhado pessoas que servem a Deus, que têm intimidade com Deus, que temem ao Senhor e que podem te transmitir coisas maravilhosas da parte de Deus? Ou será que as tuas companhias, as tuas amizades são pessoas que estão te levando a caminhos tortuosos, caminhos que não agradam ao Senhor? É uma boa lição para comentarmos sobre o companheirismo e a amizade que temos com as pessoas que estão ao nosso redor. Prosseguindo, item número 2 do segundo tópico, a porção dobrada. Ao perceber a lealdade e companheirismo de Eliseu, Elias lhe disse: pede o que queres. Eliseu então disse: peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Terceiro item do segundo tópico, Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia tirar os olhos de Elias. Isso, para ele, não era difícil, pois tinha o profeta como fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo que Elias fazia. Eu pergunto a você que está me assistindo, quem tem sido a sua fonte de inspiração? Quem tem sido a sua referência? Estamos vivendo dias onde as referências estão desaparecendo. E na falta de referências, na falta de pessoas que nos inspirem dentro da igreja, nós vemos muitos adolescentes e jovens procurando inspiração nas pessoas que são da mídia, nos chamados YouTubers, ou seja, pessoas que estão formando o pensamento dos nossos adolescentes e jovens e estão se tornando a fonte de inspiração deles. Deus tenha misericórdia de nós, que nós, pais, continuemos sendo a fonte de inspiração para os nossos filhos, que nós, pastores, continuemos sendo a fonte de inspiração para os nossos liderados, para que assim haja um crescimento e assim teremos pessoas para assumir o nosso lugar quando a nossa carreira se findar. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Indo para o terceiro e último tópico da nossa lição. Eliseu toma a capa de Elias. Primeiro nós temos a comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota a intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo e, segundo a Bíblia, faço questão de frisar isto, subiu ao céu num redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Irmãos, precisamos resgatar, se é que perdemos definitivamente, a amizade entre irmãos. Às vezes, apenas nos unimos para cantar, para louvar, para glorificar a Deus, mas nós precisamos prezar pelas amizades, termos sempre alguém que nós podemos conversar e dialogar, mesmo fora do ambiente sagrado.
Devemos fazer das nossas amizades meios de aprimoramento da nossa fé, sempre um ajudando ao outro, socorrendo um ao outro, orando uns pelos outros, clamando junto, chorando juntos, vivendo juntos os momentos bons e os momentos difíceis da nossa vida cristã e da nossa vida pessoal. A amizade sincera e a comunhão são benefícios maravilhosos, trazem benefícios maravilhosos para nós que somos servos de Deus. E, terminando, a capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. E antes de fechar a lição, eu trouxe para os irmãos algo maravilhoso e na próxima lição traremos também sobre a comparação sobre Elias e Eliseu. E nesta oportunidade eu quero falar sobre o que aconteceu com ambos. Na semana que vem falaremos sobre a distinção entre os dois ministérios. Mas vejam só, ambos golpearam as águas do Jordão. Ambos trouxeram águas de refrigério em tempos de seca. Ambos aumentaram a provisão de alimentos de uma viúva. Ambos ressuscitaram filhos únicos. Ambos realizaram milagres em favor de pessoas fora da fronteira de Israel. Ambos pronunciaram sentenças sobre reis. Ambos pediram vingança sobre incrédulos. Isso mostra a similaridade destes dois ministérios. Na semana que vem, falaremos sobre a distinção quando tratarmos sobre o ministério de Eliseu. E vamos à nossa conclusão. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus, que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso. Precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Amém? Deus te abençoe, meu amado irmão, e eu te convido para a próxima aula. Não perca a próxima aula. Lição 7, falaremos sobre o ministério de Eliseu, e eu estarei aqui te esperando para juntos estudarmos esta tão importante lição. Eu termino aqui agradecendo a Deus por essa rica oportunidade e agradecendo aqui o apoio que tenho da minha esposa, irmã Leila, e dos meus filhos Elisa e Letícia, e também quero agradecer a Deus pela vida do Ministério da Assembleia de Deus do Clube Bandê e pela vida do pastor Samuel da Silva, meu pastor presidente, a quem mencionamos aqui com muito respeito e deixamos para ele um abraço e assim nos despedimos de você, desejando que você se inscreva no nosso canal, desejando que você compartilhe esse vídeo, desejando que você deixe o seu comentário e que na próxima semana estejamos juntos aqui novamente para estudarmos a lição de número 7. Deus te abençoe, meu irmão, um abraço e que o Senhor te dê uma aula abençoada no próximo domingo. É o que eu te desejo, no nome de Jesus. Amém.